pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo. Para quê? Para concursos vestibulares, Enem, pré-militar, seja o que for que cai o conteúdo de História, pessoal. O e-mail historiacom1@outlook.com, Facebook Isto Sai, o celular para mensagem 3291650267. Como vocês podem observar aqui, essa aula é sobre guerras contemporâneas, né? E hoje nós vamos falar uma dessas guerras, que é a Primeira Guerra Mundial. Qual que é o objetivo desse grupo de aulas chamadas Guerras Contemporâneas? Como eu fiz lá no Questão do Prata, nós observamos que é um grupo de aulas que fala sobre todos os conflitos, a questão que vai acontecer na chamada Bacia do Prata, né? A Guerra de Uribe Rosa, a Guerra da Cisplatina, a Guerra do Paraguai. No caso das revoltas do Brasil, todas as revoltas que aconteceram lá desde o Brasil colônia até o Brasil da Primeira República. E aqui, as guerras contemporâneas são as principais guerras que eu vejo que caem em vestibulares, concursos pré-militares, que vai desde a Primeira Guerra Mundial até a Guerra Segunda, a Guerra Fria, Japão e entre outros. Beleza? Vai estar tudo nesse grupo de aulas chamado Guerras Contemporâneas. Mas eu tenho que falar para vocês, o canal é o Istisato, como você já sabe, em playlist. Todo o material, pessoal, está nessa playlist aqui, ó, chamada de Pulo do Gato. Tranquilo, pessoal? Que são temas importantes. Mas nós temos a playlist de História da América, História Geral, História do Brasil e Meio Ambiente com o Professor Igor, que são essas que estão com essas setinhas, que são aulas super completas mesmo. Tranquilo, pessoal? Ok? E aqui na playlist você tem, entre outras coisas, História da África, Resumão Enem, Resumão PMPE, Resumão SPSEC, Resumão ESA e entre outros, como Dicas SPSEC, Dica ESA e Resolução de Exercício. Acesse aí o canal Istisato, se inscreva que ajuda muito. E olha aí na playlist aí, você tem todas as playlists, são essas pastas, tranquilo? Então vamos lá. A Primeira Guerra Mundial. A Bela Época, né? A Primeira Guerra Mundial começa em 1914, né? Como você já sabe. E o que é interessante nós discutirmos aqui são as causas, né? Vai ter um link aqui embaixo também, pessoal, nas descrições desse vídeo, que vai remeter você à aula mais completa ainda de Primeira Guerra, que está aqui nessa playlist, como eu falei para vocês, de História Geral. Ok? Ela está aqui nessa playlist aqui de História Geral, beleza? Então, continuando. Nós vamos observar aqui as causas. Tranquilo? O que nós temos que entender? Antes da Primeira Guerra Mundial, nós temos um período. E após essa Primeira Guerra Mundial, nós temos um período totalmente diferente. Pré-Primeira Guerra Mundial, pessoal, nós observamos o quê? Nós observamos um período, vamos dizer assim, de desenvolvimento e paz, que é a tal da Bela Época. Tranquilo? Bela Époque. Como centro cultural aí, máximo aí, Paris. As exposições internacionais, aquelas coisas, exposições universais e tudo mais. Mas o que nós temos que entender? Antes, o período pré-Primeira Guerra Mundial é um período de paz, relativamente, aonde nós observamos, antes da Segunda Revolução Industrial, nós temos uma ligeira, vamos dizer, um predomínio muito grande de uma hegemonia inglesa. Então, naquele momento, pessoal, dessa hegemonia inglesa, você observa que eram poucos os países que poderiam fazer frente ou não poderiam fazer frente com a Inglaterra. Tranquilo? Após essa Segunda Revolução Industrial, com o petróleo, a eletricidade, entre outras coisas, você observa o quê? Você observa que você tem outros países se desenvolvendo. Lembrando que, para um país ser industrializado, um país que tem indústria, não necessariamente ele passou por uma revolução industrial. Lembrando, um país que passou por uma revolução industrial, ele tem que fazer mudanças internas. Mudanças na sua política, isso tem que repercutir mudanças na política, na economia e também no eixo do pessoal dentro do país. Tranquilo? Então tem que fazer grandes mudanças dentro do país, grandes transformações. Então, um país que tem indústria não necessariamente passou por uma revolução industrial. Mas após a Segunda Revolução Industrial,
a partir de 1860, nós observamos o quê? Nós observamos que vários outros países vão agora passar por revoluções industriais e vão começar a se industrializar, fazer frente à Inglaterra, nada mais nada menos aí na questão econômica. Exemplos desses, a Alemanha, que depois da sua unificação com Otto Bismarck, na unificação alemã após a Guerra Franco-Prussiana, começa um processo muito rápido e acelerado de industrialização e desenvolvimento, que muitas vezes fazia frente com a Inglaterra e prejudicava. A Inglaterra não gostava nada disso, beleza? Então vamos continuar esse período. Após esse pós-Primeira Guerra Mundial, nós observamos um outro contexto, um contexto em que acontece aí a partir de 1917, um marco muito importante da Revolução Russa, né? A Revolução Bolchevique, a Revolução Socialista. O que nós observamos é o quê? Que mesmo aí, já na Primeira Guerra Mundial, caminhando para o seu final, você já começa a observar esse mundo bipolar. Para Eric Hobsbawm, ele vê que, se eu não me engano, ele vê que o mundo bipolar não começa após a Segunda Guerra Mundial, mas aí já no final da Primeira Guerra Mundial. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Bela época, de 1880 até 1914. É um período, como eu já falei para vocês, que é uma fase de desenvolvimento. E muito, entre outras coisas. Desenvolvimento científico, tecnológico, pensamento e tudo mais. Beleza? Gerada principalmente pela Segunda Revolução Industrial. Lembrando, como eu falei, pré-Segunda Revolução Industrial, antes da Revolução Industrial, da Segunda Revolução Industrial, um período de hegemonia inglesa. Como eu falei para vocês, antes da Segunda Revolução Industrial, nós temos um período de hegemonia econômica muito forte da Inglaterra, do Reino Unido. E o que nós observamos nesse caso? Que a partir da Segunda Revolução Industrial, o que nós observamos é o quê? Nós observamos que essa hegemonia econômica da Inglaterra começa a ser ameaçada por outras potências, ok? Nesse caso, nós vemos o contexto do imperialismo e neocolonialismo, onde nós observamos que esses países industrializados querem cada vez mais expandir os seus mercados consumidores e também expandir também e procurar fontes de recursos. Nesse caso, o imperialismo vai se dar na África, na Ásia, na Oceania, porque olhando a América já está aí já no contexto influenciado muito grande pelos Estados Unidos. Então, o imperialismo é essa busca de mercados e fontes e, óbvio, também vai ser um dos fatores importantes para o desenvolvimento da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Países como Itália, Alemanha, ficam muito prejudicados nessa partilha dessas colônias novas, né? Nesse contexto novo de neocolonialismo, né? Nesse novo colonialismo. Então elas ficam mais ou menos que prejudicadas. Tranquilo, pessoal? A concorrência econômica entre os países, entre as potências industrializadas, que procuravam ao máximo meios para dificultar a expansão dos seus rivais. Tranquilo, pessoal? Outra coisa também é a política de aliança, que nós vamos observar, que vai ser ativada lá na frente com a Primeira Guerra Mundial, né? E nos conflitos que nós vamos observar aqui, que é a ideia onde nós observamos o quê? Por exemplo, se um país, se entrasse em guerra, uma Alemanha, uma Inglaterra da vida, naquele momento, era um conflito que poderia durar aí anos e tudo mais. E poderia levar ao quê? Ao enfraquecimento, ao fim desses dois países. Óbvio que o enfraquecimento desses dois países, essas duas superpotências naquele momento, você abre espaço para novas potências dominar o mercado. Então não era viável que um país, uma potência, entrasse em guerra contra uma outra entre as duas sozinhos. Então, essa política de aliança é uma forma de quê? De você, claro, aumentar o seu número de aliados, o seu exército, o material bélico e tudo mais, mas também numa tentativa de que, caso ocorra, nenhum país, uma potência, consiga se sobrepor sobre a outra. Tranquilo? Então, não entra um e outro.
Aí nós temos já as causas mais que vão encher mais ainda esse barril, que vai explodir lá no caso do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Tranquilo? Lembrando, pessoal, o assassinato do arquiduque Ferdinando não podemos, claro que não podemos deixar de lado, mas só que nós não podemos relacionar ele com a principal causa, né? A única e principal causa. Até o assassinato do arquiduque, pessoal, você tem movimentações políticas, movimentações, no caso das disputas econômicas, entre esses países, que vão, ao passar do tempo, vão enchendo esse barril, enchendo até chegar um momento que só precisa de uma coisa só precisa de uma gota para isso tudo transbordar. O assassinato do arquiduque vai ser dessa gota, né, que vai levar à Primeira Guerra Mundial. Então não é o único acontecimento. Antes do assassinato, nós temos outros acontecimentos se desdobrando na Europa que vão levar à Primeira Guerra Mundial. Um desses acontecimentos é a questão marroquina, onde ocorre, óbvio, no Marrocos. É uma questão, pessoal, que vai levar em xeque três potências: a França e a Inglaterra contra a Alemanha, que cada vez mais está se desenvolvendo e levando prejuízos também na parte econômica, do comércio, com a Inglaterra. O Marrocos, pessoal, era dividido em dois. Tinha a parte do Marrocos em cima, a parte que se refere ao Estreito de Gibraltar, lá em cima, perto da Península Ibérica, né, no norte da África, a entrada ali do Mar Mediterrâneo. Essa parte, uma pequena parte ali, era chamada de Marrocos Espanhol. E o resto, tudo era da França. Um acordo feito entre Espanha e Alemanha dava à Alemanha o direito de se apossar, de ali ficar parte desse ponto muito importante do Marrocos. Aí tem um problema. Por quê? A Alemanha dominando essa parte norte, o Marrocos espanhol, que está ali, que faz parte do Estreito de Gibraltar, a entrada do Mediterrâneo, atrapalharia quem? Nada mais, nada menos, a Inglaterra. A Inglaterra, ao invés, nesse caso, de entrar em guerra com a Alemanha, o que ela faz? Ela vai e convoca seu aliado, né, através da política de aliança, a França. Nesse caso, as conversas, tratados e tudo mais, aonde que a França consegue desembolar, e com a Inglaterra, a Alemanha sai dali, tranquilo? E ganha um pedaço do Congo francês, tranquilo, Congo francês. Beleza? Outra questão, outro acontecimento será a questão balcânica. Então, pessoal, nós observamos já nessa questão marroquina uma coisa já prestes para explodir, tranquilo? Não explodiu por causa de tratados e tudo mais. A questão balcânica vai ser já um desavença entre a Rússia e o Império Austro-Húngaro. O que nós temos que entender aqui? A região balcânica, pessoal, antes era dominada pelo Império Otomano, Turco-Otomano. Problema que o Império Turco-Otomano começa a entrar em franco declínio e não consegue mais coordenar e administrar essa região. O problema era que, quando o Império Turco-Otomano estava em posses, né, conseguindo ali administrar a região balcânica, você tem uma relativamente paz ali e tudo mais. O problema é que, quando o Império Turco-Otomano começa a entrar em declínio na região dos Balcãs, você observa o quê? O espaço para novas nações. Por quê? Nós temos principalmente aqui a Rússia e a Sérvia, né? A Sérvia vai ser mais do que uma massa de manobra da Rússia. Por quê? A Rússia, em franco desenvolvimento também, uma questão mais virando para o pensamento mais ocidental, tentando ocidentalizar mais a sua cultura, né, a sua economia política. Pedro Grande começa a fazer isso. O problema era que a Rússia precisava de saídas para mares quentes ao norte,
pelo Mar Báltico, se eu não me engano, e ao sul pelo Mar Negro. E no Mar Negro está aí a questão balcânica. Caso a Rússia conseguisse essa saída pelo Mar Negro, ela poderia atrapalhar dois países. Primeiro, o Império Austro-Húngaro e também a Alemanha. Tranquilo? Por quê? Dominando essa região balcânica, pessoal, saída pelo mar, você observa que a Sérvia, já com suas inimizades com o Império Austro-Húngaro, mais a Rússia dominando aquelas regiões, você observa que o Império Austro-Húngaro seria um problema, porque nós vamos ver aqui mais para frente, seria criada uma grande Sérvia, e a Alemanha tinha um projeto de fazer uma linha de ferro, uma estrada de ferro, ligando Berlim e Bagdá, na busca de petróleo e tudo mais com o comércio com o Oriente. Caso a Rússia e a Sérvia tomassem conta dessa região, esses planos alemães estariam aí julgados no chão. O que acontece? A Rússia e a Sérvia começam a se aliar e tudo mais para formar a chamada Grande Sérvia. Qual que era a ideia? Pessoal, dentro desse contexto da Primeira Guerra Mundial, nós temos também relações que nós podemos dizer movimentos nacionalistas em diversas regiões, como no caso o pan-eslavismo. Ou seja, a ideia do pan-eslavismo, levada aí pela Rússia e pela Sérvia, era a união de vários povos eslavos, da mesma cultura eslava, na união de um grande país, no caso, uma grande Sérvia. Aí nós temos outros movimentos nacionalistas, como o pan-germanismo, que é a ideia também liderada pela Alemanha, que pregava a anexação de todos os povos germânicos na Europa central. Nós temos o caso também do movimento nacionalista, que é o revanchismo francês, que após a derrota franco-prussiana para a Alemanha, na unificação alemã em 1870, a França é obrigada a ceder para a Alemanha, agora unificada, os territórios da Alsácia e Lorena, que eram territórios muito ricos em minérios de ferro e também em carvão. Então nasce dentro da França um movimento nacional, o revanchismo francês. Então você tem esses vários movimentos nacionais que estão nascendo. Um desses é o pan-eslavismo. O pan-eslavismo é uma ideia de unir todos os povos da mesma cultura eslava, criando a tal Grande Sérvia. O problema, se criasse essa Grande Sérvia, o intuito da Rússia era criar a Grande Sérvia para ir, nesse caso, ter a Sérvia como aliado e sair para o Mar Negro. Isso atrapalharia o Império Austro-Húngaro e a Alemanha, principalmente a Alemanha, com seu projeto Berlim-Bagdá da Estrada de Ferro. O que acontece? Começa a se fazer várias manobras entre a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, aonde o Império Austro-Húngaro não aceita, né? A Alemanha também não aceita e propõe, nesse caso, que seja criado o Império Austro-Húngaro Eslavo, ou seja, pegando toda a região, incorporando ao Império Austro-Húngaro. Isso, óbvio, não levaria questões propícias para a Rússia e nem mesmo para a Sérvia. O arquiduque Francisco Ferdinando, o cara que seria, nesse caso, o regente, nesse caso, o comandante, né, o líder do Império Austro-Húngaro, vai em Seravejo. Para quê? Para assinar esse tratado que iria criar o Império Austro-Húngaro Eslavo. E o que acontece? Arquiduque Ferdinando, Francisco Ferdinando, ele é assassinado, né? Assassinado por um servo, príncipe. E nesse caso, pessoal, o que nós observamos? Quando Francisco Ferdinando é morto, né? Toma os tiros lá e tudo mais, vai para a cidade dos pés juntos, o que acontece? Todos esses conflitos, essas questões, esses acontecimentos que vinham lá de trás, começam a se acumular. Chega uma hora que Francisco Ferdinando morre, nesse caso vai para a cidade dos pés juntos, assassinado, e prendem o cara e ligam ele com uma instituição terrorista chamada Mão Negra,
que também tinha relações com a Rússia. Então, o Império Austro-Húngaro manda um ultimato para a Sérvia, em que a Sérvia deveria cortar relações com a Rússia. O que acontece? Essas relações não são cortadas. O Império Austro-Húngaro declara a guerra à Sérvia. A Sérvia, que é aliada da Rússia, a Rússia declara guerra ao Império Austro-Húngaro. E, claro, a Alemanha, aliada ao Império Austro-Húngaro, declara guerra à Rússia, né? Depois disso, a Alemanha invade a Bélgica no intuito, depois, uma operação muito grande, de invadir a França. Nesse caso, a Bélgica, um território um território neutro, nesse caso, é inviolada, né? É violada, e a França e a Inglaterra não querem que isso aconteça, que continua a neutralidade da Bélgica. Mas só que essa ameaça francesa ao território francês pelos alemães leva a Inglaterra e a França a declarar guerra à Alemanha. Nada mais, nada menos. Nós temos aí o quê? A ativação lá em cima que eu falei para vocês, da política de aliança. A Tríplice Entente, nesse caso ligada pela França, a Inglaterra e a Rússia. Óbvio que depois teremos outros países que vão entrar, Portugal, Brasil, entre outros. E a Tríplice Aliança, ou também chamada de potências centrais. A Alemanha, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e também a Itália. Por quê? A Itália, pessoal, vai ser manipulada por novos territórios, que isso lá na frente não vai ser aceito, não vai ser levado para frente, que óbvio vai levar futuramente a Itália a sair da Primeira Guerra Mundial, do lado da Tríplice Aliança, mas entra no lugar do lado da Tríplice Aliança. Tranquilo, pessoal? Então nós temos essa movimentação. A guerra começa. É uma guerra que começa de movimento. Uma guerra que teria que ser movimento rápido, né? Vamos invadir, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O problema era que a Alemanha tenta invadir a França, só que não consegue invadir a França e não consegue dominar a França. A França consegue retaliar. O problema era que a Rússia começa a invadir o lado da Alemanha. E nesse caso a Alemanha tem que dividir tropas. E dividindo tropas fica mais difícil. Passamos de uma guerra de movimento para uma guerra de trincheiras. Tranquilo? Em 1917, nós vamos ver um acontecimento muito grande, que é a Revolução Russa. Primeiro nós temos uma revolução menchevique, uma revolução burguesa. Só que essa revolução menchevique não tira a Rússia da guerra. O povo queria sair da guerra, porque a maioria dos mortos na Primeira Guerra é russo. E é tomado por uma nova revolução, a bolchevique, a revolução socialista, que tira a Rússia da guerra. E nesse caso é assinado o Tratado de Brest-Litovsk, né, onde a Rússia sai, mas só que concede outros territórios para a Alemanha. Agora a Alemanha tem condições de vencer a França, porque não precisa dividir tropas. O problema é que a entrada dos Estados Unidos. Antes da Primeira Guerra, os Estados Unidos era devedor. Tinha uma dívida muito grande com a Inglaterra. Quando começa a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos começam, nesse caso, no intuito de saldar essa dívida, começam o quê? Começam a enviar suprimentos, armamentos e tudo mais. A Alemanha afunda vários navios americanos. Mas é uma desculpa, sim, mas o problema era que agora a Alemanha, com condições reais de vencer a França e depois passar para a Inglaterra, o problema está aí. Caso a Alemanha ganhe a guerra, os Estados Unidos estariam prejudicados. Por quê? Aquela dívida que eles tinham com a Inglaterra, a partir do momento que eles começam a mandar aos Estados Unidos alimento, armamentos, eles começam a saldar essa dívida e passam de devedores para credores. Quem devia agora era os países da Europa. E nesse caso, se a Alemanha ganha a guerra, como que seria paga essa dívida? O que acontece? Os Estados Unidos entram na guerra. Entra antes ainda da saída da Rússia, né? Mas a ideia é essa. Caso a Alemanha ganhe, por causa da saída da Rússia, quem iria pagar? Beleza? Então, o medo pelos Estados Unidos. Como você já sabe,
vai decorrendo a Primeira Guerra Mundial, as derrotas, e chega ao final, aonde a Alemanha se rende. E o problema era que, gente, a ideia do presidente americano, Wilson, através do plano dos 14 pontos, né, fala-se até na ideia de um tratado entre a Alemanha e os Estados Unidos. Uma ideia de que a Alemanha não seria tratada como derrotada. O problema era que os países como França e Inglaterra queriam pôr sanções muito fortes contra a Alemanha e ainda mais penalizar ela como um país derrotado. O Wilson dizia que essa ideia poderia despertar futuramente um revanchismo, óbvio que vai ser despertado, só que os países da Inglaterra e da França não aceitam. E o que acontece? Os Estados Unidos saem dessa conferência, a conferência passa para o Palácio de Versalhes, aonde é elaborado o quê? O famoso Tratado de Versalhes. Um tratado que vai impor rigorosas penalidades para a Alemanha. E futuramente vai levar o quê? Umas das questões que vão levar o quê? A Segunda Guerra Mundial. Que nós vamos ver na nossa próxima aula. Beleza, pessoal? Valeu! YouTube, o canal Isti Sato. Valeu!